Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos conversar então sobre edições e traduções de livros de literatura russa. Algumas pessoas pediram para eu fazer um vídeo explicando como que eu escolho as minhas edições, quais as diferenças. Então eu decidi mostrar para vocês quais são as edições que eu tenho aqui em casa, quais são as peculiaridades delas. Como vocês podem ver, a minha estante aqui atrás está bem desfalcada, porque eu tirei bastante coisa mesmo aqui para conversar com vocês hoje. Então vamos lá. Esse vídeo vai ter dois momentos diferentes. Primeiro eu vou mostrar para vocês as editoras e como que é por dentro e tal. E no segundo momento a gente fala então sobre as diferenças de tradução e eu vou ler para vocês os primeiros trechos de alguns deles para vocês terem um pouco de noção mesmo de qual que é a diferença de cada uma delas. Bom, aqui eu tenho uma pilha das principais editoras, principais edições que saem aqui dos russos e que eu gosto de priorizar, né? E além delas, tem algumas editoras que trazem russos, mas que costumam ter traduções indiretas ou não tão bem faladas, assim, não tão renomadas, mas que aí eu não tenho conhecimento para dizer para vocês se são ruins ou nada do tipo. É simplesmente aquelas que eu não costumo priorizar. Dentre eles, eu posso lembrar de cabeça agora aqui, por exemplo, da Nova Fronteira e da LPM, que são duas editoras que costumam trazer traduções indiretas e que eu gosto para outros tipos específicos de literatura, mas eu não costumo realmente priorizar na hora de ler os russos. Bom, vamos falar então das editoras que eu efetivamente priorizo na hora de ler os russos. Eu vou começar falando da editora parceira aqui que eu tenho no canal, que é a Sétimo Selo, e eu trouxe para mostrar para vocês especialmente Os Demônios, da Sétimo Selo, que sai com a tradução do casal Guerra, Nina e Felipe Guerra, que é uma tradução super renomada, só que portuguesa. Mas eles também têm algumas edições com tradução indireta. Por exemplo, eu tenho aqui o Recordações da Casa dos Mortos, que sai pela Sétimo Selo também, com tradução indireta do escritor José Geraldo Vieira. Para mostrar por dentro para vocês, algumas pessoas não gostam tanto assim da diagramação aqui da Sétimo, eu não tenho nada a reclamar, e eles costumam trazer muitos textos de apoio diferentes. Então tem cronologia, tem alguns textos selecionados, mais filosóficos, que é o tipo de material que a Sétimo Selo costuma trazer mesmo nas suas obras aqui, para vocês terem uma ideia do que vem de extra nessa edição aqui. Bom, outra editora que eu costumo priorizar, que é muito conhecida pelos livros de literatura russa, de crítica de literatura russa também, é a editora 34, que já é uma editora bem renomada mesmo nesse meio, né, em relação a esse tipo de literatura. E aqui eu tenho dois livros menores deles aqui, Taras Bulba, do Gogol, e O Jogador Dostoiévski, que tem esse tamanho que eu acho muito bom. Eu gosto muito quando as edições vêm com esse tamanho aqui, para mostrar por dentro para vocês. Ele tem o tamanho praticamente aqui, um pouco maior que a minha mão. Então, é uma diagramação que fica mais tranquila. Mas eu trouxe também para vocês esse aqui, que é a Antologia do Pensamento Crítico, justamente para mostrar como que fica no tamanho grande, né? Então, as grandes obras do Dostoiévski, por exemplo, Os Demônios, Irmãos Karamazov, saem com esse tamanho aqui. Que aí vocês podem ver a diferença, fica um pouco maior. E a diagramação dos livros maiores eu não gosto muito. Eles ficam, para mim, meio cansativos. Parece que tem muita palavra por página, sabe? Parece que não tem muito respiro entre as linhas. Essa é a minha sensação, pelo menos. As traduções que saem pela 34 são sempre traduções bem renomadas, assim como Fátima Bianchi, Nivaldo dos Santos, Boris Schneiderman, e as obras maiores do Dostoiévski, como Os Demônios, Crime e Castigo, Os Irmãos Karamazov, saem com tradução do Paulo Bezerra. Como vocês podem ver, não tem nenhuma tradução aqui que seja do Paulo Bezerra, justamente por questão de gosto, e aí a gente vai falar um pouco melhor sobre isso quando tratarmos sobre as traduções. Bom, outra editora que publica os russos aqui no Brasil é a Todavia, e eu tenho essa edição aqui das novelas completas do Tolstói. A Todavia tem uma edição muito confortável, eu acho que de todas elas é a mais confortável de leitura, porque a diagramação é bem tranquila, espaçamento, e o livro em si é muito confortável, ele é molinho assim, mas também não tão mole assim, enfim. Só pegando na mão mesmo para ver que ele tem realmente uma pegada gostosa de ler, assim. E as edições da Todavia costumam sair com traduções do Rubens Figueiredo, assim como as edições da Companhia das Letras também costumam sair.
Então aqui eu tenho essa coletânea das grandes novelas, né, do Tolstói, saindo com as traduções do Rubens Figueiredo. Também sai com essa tradução e pela Todavia o Crime e Castigo do Dostoiévski. Então muita gente gosta muito mais de ler Dostoiévski nas traduções do Rubens Figueiredo e aí buscam então ou a Todavia ou a Companhia das Letras. Outra editora bem conhecida especialmente por trazer bastante Dostoiévski é a Martin Claret, e eu tenho algumas dessa coleção, vocês podem ver aqui atrás tem um pouquinho mais, né? E essas traduções são sempre do Oleg Almeida, praticamente. Quando não são do Oleg Almeida, costumam ser traduções indiretas, já revistas ou pelo menos revisadas pelo Oleg Almeida. Embora só tenha Dostoiévski aqui, eles também publicam algumas obras do Tolstói, também com a tradução do Oleg Almeida, inclusive tá para sair o Guerra e Paz pela Martin Claret com a tradução do Oleg. Bom, a diagramação também eu acho bem boa, são livros de capa dura, são livros um pouco maiores também. O grande problema aqui que tem nessa coleção é que antes os livros saíam com a fonte colorida. Então aqui, por exemplo, eu tenho um livro com a fonte colorida, fonte roxa. Eu confesso assim que não me incomoda tanto, mas muita gente detestou isso, muita gente reclamou para a editora, e aí já nas novas edições que estão sendo impressas, eles estão mandando com a fonte preta mesmo. Ó, aqui fica a fonte preta, mesmo o livro sendo amarelo. Então houve essa modificação aqui. A outra editora é a Companhia das Letras, e a Companhia das Letras tem alguns selos diferentes, né? Eles são um grupo bem grande de editoras, por isso eu trouxe para vocês aqui 3 principais selos que saem, então, os russos da Companhia das Letras. Começando pela Alfaguara, que saem alguns russos um pouco diferentes, como é o caso do Nabokov. Eu confesso que eu não tenho conhecimento de nenhuma outra editora que tenha as traduções aqui do Nabokov, ou do Mestre Margarida, por exemplo, do Bulgakov, que também sai pela Alfaguara. Então, eu não sei dizer se tem alguma coisa pra gente comparar. E aquela coisa, né? Quando é o que tem no mercado, é o que tem no mercado e é isso que a gente compra. Mas aqui também são boas edições com uma diagramação confortável, com textos e tal. Não tenho nada a reclamar da Alfaguara, que sai esses livros mais diferentões, digamos assim. O outro selo da Companhia das Letras é a Penguin, acho que todo mundo aqui conhece, né? Que são livros com a ideia de serem livros mais baratos. Então, aqui são edições sem orelha, edições bem molinhas, que acabam abrindo, né, quando a gente vai lendo, mas que tem uma diagramação maravilhosa e a página também é sempre bem confortável para a leitura. Geralmente os livros que saem pela Penguin saem também com a tradução do Rubens Figueiredo, como é o caso, por exemplo, aqui, do Primeiro Amor do Turgenev, e também como é o caso dos livros do Dostoiévski, que saem pela Penguin, por exemplo, O Idiota, que saiu bem recentemente, né? Memórias do Subsolo, Noites Brancas, tem essas traduções do Rubens, assim como as da Companhia das Letras normal, assim, que não tem nenhum selo. Mas eu tenho aqui, por exemplo, Ana Karenina, e eu tenho Guerra e Paz e Pais e Filhos, nessas edições comuns, digamos, da companhia, e também tem as traduções do Rubens Figueiredo. São livros um pouquinho maiores, né? Mas também tem uma diagramação ok, uma folha ok. Só essas edições aqui em específico do Tolstói tem uma letra bem pequenininha, como vocês podem ver. Parece que a leitura rende um pouco menos quando a gente tá lendo aqui nessas edições de Tolstói, que são grandonas da Companhia das Letras. Por fim, a última editora que eu quero mostrar para vocês é o Clube de Literatura Clássica, que é um clube de assinatura mesmo, né? Vocês só podem adquirir as edições anteriores se forem assinantes. Eu tenho os Irmãos Karamazov deles, tenho o Crime e Castigo aqui em cima também, Pais e Filhos, que veio recentemente. Eles também têm uma edição de Guerra e Paz, e todas essas edições que saem do clube são tradução de Nina e Felipe Guerra, são o casal Guerra, né? Como eu falei, lá da tradução de Os Demônios, da Sétimo Selo. Também tem uma diagramação boa, sempre são livros com bastante ilustrações, né, com um estilo diferente, porque a ideia é ser um livro para guardar, assim, para as outras gerações, então são edições mais caprichadas. Vou deixar para vocês aqui na tela uma foto da primeira página de Ana Karenina, que sai pelo Clube de Literatura Clássica. Vou ler para vocês um trechinho, porque já que eu não tenho todas essas edições aqui, eu chamei as amigas que tinham, né, para conseguir comparar mais com vocês. Bom, agora vamos conversar um pouquinho sobre traduções, então.
Como nós, pelo menos eu me coloco nessa posição de leitora absolutamente leiga e que não entendo nada sobre tradução, nada além do básico, especialmente se tratando de literatura russa, né, uma língua que eu tenho zero contato, que eu tenho zero conhecimento, assim. Eu costumo procurar traduções diretas ou traduções indiretas que sejam já renomadas, que tenham várias edições no mercado, como é o caso, por exemplo, de O Idiota, que eu tenho uma tradução indireta aqui, que é do José Geraldo Vieira, e é uma tradução que não sai apenas na edição da Martin Claret que eu tenho, como também sai na edição da Sétimo Selo, de O Idiota, enfim. São traduções que, embora sejam indiretas, parecem que são renomadas o suficiente para várias editoras publicarem elas, né? Pelo menos isso na minha cabeça, tá? Eu não tenho nenhuma fonte científica aqui para dizer para vocês, é simplesmente a minha impressão pessoal mesmo. Mas eu vejo que, em relação a traduções, é uma coisa muito pessoal. Então, tem gente que gosta muito de ler Dostoiévski na tradução do Rubens Figueiredo, enquanto que, para mim, parece que é uma tradução que perde um pouquinho do estilo mais difícil de ler Dostoiévski mesmo. Não é nem difícil de palavras difíceis, é porque é um pouco mais truncado mesmo. Acho que vocês vão conseguir entender isso melhor quando eu comparar aqui os trechos. Então, quando é Dostoiévski, eu costumo procurar livros traduzidos pelo Oleg Almeida, pelo Casal Guerra também, que vocês puderam ver que eu tenho algumas traduções aqui. Ou quando são esses livros menores, eu compro as da 34, ou por não ter opção mesmo, ou por saber que são edições bem caprichadas, com texto de apoio, com notas de rodapé. A 34 é bem imbatível em relação a isso, assim, na questão de trazer um aprofundamento para essas obras por meio dessas notas, por meio dessas traduções. Eu só realmente busco não adquirir as traduções do Paulo Bezerra para Dostoiévski, que saem pela 34, puramente por gosto pessoal meu, por achar que ele coloca muito regionalismo e por achar também que ele tem uma posição política muito oposta do autor, e às vezes ele coloca isso no pós-fácil, coloca isso em nota de rodapé, e isso não me agrada pessoalmente falando. Bom, vamos fazer alguns comparativos de tradução, então, para vocês entenderem mais ou menos o que eu me refiro quando eu falo sobre essas diferenças. Primeiro eu vou mostrar para vocês as traduções de O Idiota, do Dostoiévski. Então aqui eu tenho a amostra da Penguin, que é a tradução do Rubens Figueiredo. Aqui eu tenho a tradução indireta do José Geraldo Vieira. Vocês podem ver aqui que tem a tradução, que é a edição da Martin Claret. E eu também tenho aqui a foto de O Idiota, que sai pela editora 34. Então, Martin Claret começa assim. Em dada manhã de novembro, aí pelas 9 horas, o rápido de Varsóvia se aproximava de Petersburgo em alta velocidade. Estava degelando e tão úmido e embaçado que era difícil distinguir qualquer coisa a 10 passos da linha à direita ou à esquerda das janelas dos vagões. Agora vamos ler na edição da 34 com a tradução do Paulo Bezerra. Em fim de novembro, clima morno, por volta das 9 horas da manhã, o trem da estrada de ferro Petersburgo-Varsóvia se aproximava de Petersburgo a todo vapor. A neblina era tanta que a muito custo alvoreceu. A 10 passos à direita e à esquerda da estrada era difícil enxergar qualquer coisa das janelas do vagão. Vocês já podem notar que a tradução indireta costuma ser mais fluida e mais fácil de ler, e isso porque realmente as edições que traduziam para o francês, que é de onde essas traduções indiretas saem, afinal de contas, são edições mais fluidas. E isso vem até da própria língua francesa, né? Necessariamente você vai transpor para uma língua que não tem nem a mesma raiz, digamos, né? Enquanto que francês e português têm a mesma raiz. Não sei se vocês conseguem me entender exatamente, porque, como eu disse, eu não vou usar termos técnicos, porque não é o que eu conheço, e sim a minha impressão aqui lendo esses livros. Por fim, eu vou ler O Idiota na tradução do Rubens Figueiredo, que sai pela Penguin. No fim de novembro, numa fase de menos frio, por volta das 9 horas da manhã, o trem da estrada de ferro São Petersburgo-Varsóvia se aproximava de Petersburgo a todo vapor. O tempo estava tão escuro e tão úmido que só a muito custo o dia tinha amanhecido. A 10 passos de distância, à direita e à esquerda da linha férrea, era difícil distinguir qualquer coisa através das janelas do vagão. Na minha opinião, as traduções do Rubens são sempre as mais fluidas, ainda mais fluidas do que as traduções indiretas do francês. E só que parece mesclar essa coisa da fluidez com a tradução mais literal. Então, eu acho que o Rubens é muito bom em fazer isso, em
trazer um pouco mais para a nossa língua, né? Eu só realmente fico com essa sensação de que Dostoiévski parece ser mais difícil do que o que Rubens Figueiredo nos traz, como ele traduz no caso, né? Agora eu tô com Ana Karenina aqui, como eu falei, eu tenho essa edição da Companhia das Letras e eu vou fazer a leitura nele. Vou fazer a leitura da tradução do Casal Guerra, que sai pelo Clube de Literatura Clássica, eu vou deixar a foto aqui para vocês. E também a edição que sai pela Martin Claret com a tradução do Oleg Almeida. Bom, vamos primeiro então de Rubens Figueiredo aqui na minha edição da Cia das Letras. Todas as famílias felizes se parecem. Cada família infeliz é infeliz à sua maneira. Tudo era confusão na casa dos Oblonsky. A esposa ficara sabendo que o marido mantinha um caso com a ex-governanta francesa e lhe comunicara que não podia viver com ele sob o mesmo teto. Agora a tradução dos Guerra. Todas as famílias felizes são parecidas. Cada família infeliz é à sua maneira. Em casa dos Oblonsky, tudo mergulhou na confusão. A mulher soube que o marido andava envolvido com a ex-preceptora francesa dos filhos e anunciou que não podia continuar a viver na mesma casa que ele. Eu confesso para vocês que eu não costumo buscar comprar essas edições do clube para Tolstói, porque eu acho que a tradução dos Guerra fica meio dificultada assim, para Tolstói. E Tolstói costuma ser uma leitura bem fluida mesmo. Como eu disse sempre, as vozes da minha cabeça que são a minha fonte, né? Bom, agora a tradução do Oleg Almeida, que sai pela Martin Claret. Todas as famílias felizes se parecem umas com as outras. Cada família infeliz está infeliz à sua maneira. Tudo se confundira na casa dos Oblonsky. A mulher soubera que seu marido se relacionava com a governanta francesa a trabalhar em sua casa e declarara ao marido que não podia mais viver sob o mesmo teto que ele. Eu confesso para vocês que quando é Tolstói eu já nem penso muito e vou direto na Companhia das Letras, porque, como é o caso aqui, costumam ser as minhas traduções preferidas mesmo. Para mudar um pouquinho, eu vou comparar agora para vocês as traduções de Pais e Filhos. Esse aqui sai pela Companhia das Letras com a tradução do Rubens Figueiredo, como eu falei que costuma ser mesmo. E aqui é a do Casal Guerra novamente, saindo pelo Clube de Literatura Clássica. Cia das Letras, então. Então, Piotr, nada ainda? Perguntou no dia 20 de maio de 1859, ao sair sem chapéu para a varandinha baixa de uma estação de muda de cavalos na estrada de XXX, um fidalgo de uns 40 e poucos anos, de casaco empoeirado e calça xadrez, ao seu criado, um jovem bochechudo com uma penugem esbranquiçada no queixo e uns olhinhos opacos. Vamos para a tradução do Casal Guerra agora, então, para Ivan Turgenev. Então, Piotr, como é? Ainda nada? Perguntava no dia 20 de maio de 1859 um senhor dos seus 40 e tal anos, de sobretudo empoeirado e de calças achadrezadas, saindo sem chapéu à soleira abaixo da estalagem junto à estrada XXX, ao seu criado jovem, bochechudo, com uma penugem esbranquiçada no queixo e olhinhos baços. Turgenev, para mim, fica muito mais palatável também na do Rubens, e o Turgenev é o escritor mais europeu dos russos, então eu acho que é muito natural que ele seja o mais fluido dos escritores russos para nós também. Vou comparar agora para vocês as traduções de Noites Brancas, sendo que eu tenho aqui a tradução do Nivaldo dos Santos, que sai pela editora 34, e a tradução do Oleg Almeida, que sai aqui nessa coletânea Início e Fim, da Martin Claret. Além disso, para Noites Brancas, a gente também tem uma edição da Antofágica, né? Então vou aproveitar que tem aqui no Kindle também e vou ler a primeira frase dessa edição, inclusive. E essa tradução aqui da Antofágica é do Lucas Simone, se eu não me engano também é um tradutor bem renomado aí do meio. Vamos começar por ela então. Era uma noite maravilhosa, uma daquelas noites que talvez só possam existir quando somos jovens, caro leitor. O céu estava tão estrelado, um céu tão claro que ao olhar para ele vinha involuntariamente uma necessidade de se perguntar: como é que podem viver debaixo de um céu como esse tantas pessoas zangadas e caprichosas? Tradução do Oleg Almeida. Era uma noite fascinante, uma daquelas noites, meu amável leitor, que só pode haver quando somos jovens. Era um céu tão estrelado, um céu tão luminoso, que só admirá-lo seria preciso perguntarmos involuntariamente, aqui conosco, se várias pessoas irritadiças e pirracentas podiam mesmo viver sob um céu desses. Um pouquinho mais truncado, né? Vocês podem notar. Por fim, tradução do Nivaldo dos Santos, saindo pela editora 34. Era uma noite maravilhosa, uma noite tal como só é possível quando somos jovens, caro leitor.
O céu estava tão estrelado, um céu tão luminoso, que ao olhá-lo seríamos obrigados a nos perguntar infalivelmente: como pode viver sob um céu assim toda sorte de gente irritadiça e caprichosa? Vocês podem notar já que tem mais semelhança entre essas duas traduções do que a tradução antofágica. Eu gosto mais quando isso acontece, particularmente. Mas uma coisa que fica bem nítido quando a gente vai falar sobre essas várias traduções é que em todas elas o sentido se mantém, né? Você dificilmente vai ver uma completa modificação de sentido nessas frases. É muito mais pela beleza da frase, que às vezes usa os adjetivos mais parecidos com aqueles que o escritor utilizou, e também pela fluidez da sua leitura. Que às vezes, para uma pessoa que é um pouco mais iniciante na literatura russa, faz mais sentido pegar uma tradução mais palatável mesmo. Vou ler para vocês só mais 2 livrinhos do Dostoiévski para fazer mais uma vez essa comparação. E o primeiro livro dele que eu vou ler para vocês é o nosso primeiro livro do Instituto Smolny, segunda edição, que é o nosso grupo de estudos de literatura russa do Kubiets. Então, caso vocês tenham interesse em ler com a gente, se aprofundar, eu vou deixar para vocês aqui embaixo um vídeo em que eu explico tudo sobre como vai ser essa segunda edição. E leremos, então, o Diário do Subsolo, Memórias do Subsolo, enfim, tem vários títulos diferentes para essa obra aqui. E é uma obra bem peculiar, assim, porque ela usa muitos adjetivos. Então é interessante você escolher com cuidado a tradução que você vai ler. Eu tenho aqui a Cadernos do Subterrâneo, que é a tradução do Casal Guerra, saiu pelo Clube de Literatura Clássica. Diário do Subsolo, que sai pela Martin Claret com a tradução do Oleg Almeida. E eu vou ler para vocês aqui a amostra do Memórias do Subsolo, que sai pela Penguin com a tradução do Rubens Figueiredo. Vamos começar pelo Rubens dessa vez, então. Sou um homem doente, sou um homem raivoso, sou um homem sem graça nenhuma. Acho que sofro do fígado. Na verdade, não tenho a menor ideia da minha doença, nem sei direito o que dói. Não me trato e nunca me tratei, apesar de respeitar a medicina e os médicos. Vamos ler na tradução do Oleg Almeida, então, agora. Sou um sujeito doente, sou um sujeito maldoso. Um cara repulsivo eu sou. Acho que meu fígado está mal. Aliás, não entendo patavina de minha doença e nem sequer sei o que me dói. Jamais me tratei nem me trato hoje, com todo respeito pela medicina e pelos doutores. Parece que fica um pouquinho diferente aqui nessa obra, né? Agora vamos ver como que o Casal Guerra fez a tradução dessa mesma obra. Sou um homem doente, sou um homem maldoso, não sou nada de aliciante. Acho que tenho problemas de fígado. Aliás, não sei que raio de doença é a minha, nem tenho a certeza do que me dói. Não me trato e nunca me tratei, embora tenha respeito pela medicina e pelos doutores. Aí aqui tem uma nota de rodapé para explicar que aliciante significa atrativo no contexto aqui dessa tradução. Por fim, mas não menos importante, vou comparar para vocês aqui as minhas 2 edições de Os Demônios, meu livro preferido do Dostoiévski. Eu fiz a leitura dele pela edição aqui da Martin Claret e depois veio a tradução dos Guerra na edição da Sétimo Selo, que aí eu vou ler para vocês aqui o iniciozinho também. O primeiro capítulo se chama Em vez de introdução, alguns pormenores da biografia do estimadíssimo Stepan Trofimovich Verkovensky. Ao iniciar a descrição dos acontecimentos recentes e bastante estranhos que se deram na nossa cidade que, antes deles, nada tinha de notável, sou obrigado, vista minha inépcia, a começar um pouco de longe, ou seja, por alguns pormenores biográficos da vida do talentoso e estimadíssimo Stepan Trofimovich Verkovensky. Que estes pormenores sirvam apenas de preâmbulo à crônica aqui apresentada, uma vez que a história em si será contada mais adiante. Agora vamos para a tradução do Oleg Almeida. Capítulo 1. À guisa de introdução, alguns pormenores da biografia de nosso respeitabilíssimo Stepan Trofimovich Verkovensky. Ao proceder à descrição dos eventos recentes e tão estranhos ocorridos em nossa cidade que não tinha, até então, destaque algum, vejo-me obrigado a iniciá-la, por causa de minha inaptidão, um tanto de longe, relatando notadamente alguns pormenores da biografia de nosso talentoso e respeitabilíssimo Stepan Trofimovich Verkovensky. Que tais pormenores sirvam apenas de introdução à crônica oferecida. Quanto à própria história que pretendo narrar, ainda está por vir. Uma coisa que muita gente reclama dessas traduções do Oleg, e que eu vejo como uma característica que parece muito ser do Dostoiévski mesmo, é essa grande quantidade de pausas, sabe? A gente está sempre andando meio assim, como se a gente fosse andando e parando o tempo inteiro. Então tem bastante vírgula nas traduções dele. Isso incomoda algumas pessoas, mas para mim combina mesmo com esse estilo do autor, como eu já falei para vocês.
Bom, basicamente é isso. Queria mesmo mostrar um pouco para que vocês tenham uma facilidade maior em escolher essas edições. Todas as edições que eu mostrei aqui, as editoras, as traduções, são muito renomados e todos eles têm o seu valor. Então, qualquer uma delas que vocês escolherem vai ser de grande valia, vai ser ótima para a estante de vocês. Eu acho realmente que questão de tradução vira um pouco o gosto pessoal mesmo, uma questão de você se acostumar mais com aquilo e ser mais palatável. Às vezes até é uma questão de costume, né? Eu tenho o costume de ler Dostoiévski no Oleg Almeida e por isso que eu gosto mesmo de fazer essa coleção e de ler os livros publicados e traduzidos pelo Oleg Almeida. Mas como vocês puderam ver aqui, eu tenho de várias editoras, várias traduções diferentes e que bom que a gente tem cada vez mais possibilidades no mercado, né? Que continue assim. E vocês sempre podem também baixar uma amostra lá pro Kindle de vocês, ou mesmo abrir a amostra. Eu estou com algumas amostras abertas aqui. Lá no site da Amazon você vai ver o e-book Kindle, vai clicar ali em ler a amostra e vai aparecer pelo menos as primeiras páginas para você conseguir dar uma boa olhada. A única editora que eu tenho aqui, pelo menos, que não tem nenhum e-book praticamente é a editora 34. Mas como eu disse, a 34, sim, é muito renomada também na literatura russa. Eu só não recomendo, por conta do meu gosto pessoal, as traduções do Paulo Bezerra, embora seja o tradutor preferido aí de muita gente. Bom, é isso, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Se vocês gostaram aqui, deixem uma curtida, deixem nos comentários as traduções, edições preferidas de vocês. Lembrando que tem um novo botão aqui embaixo que leva vocês para a área de membros, onde tem conteúdo exclusivo. Então eu já quero agradecer a todo mundo que está por lá e convidar vocês também para conhecer o Clube Ethos e o Instituto Smolny, nossa turma de literatura russa, onde nós desbravamos esses russos aqui. E até o próximo vídeo, então.